nossa classe, que é de Ética Cristã. Nós estamos, neste ano, estudando a Carta de Tiago. Carta de Tiago que já estudamos no encontro anterior, no mês de fevereiro. Nós vimos o capítulo 1, algumas lições que tiramos desse capítulo 1. Uma delas é sobre não termos ânimo dobre, não termos dúvida, não ficarmos titubeando entre duas opções ou dois caminhos. O cristão tem que ter firmeza na sua fé, na sua opção e na sua caminhada. E também falamos sobre o perigo da língua, principalmente na comunidade evangélica. Mas lembramos também que nos tempos atuais, nos tempos modernos, a língua tem sido muito perigosa pelas redes sociais, né? Como nós vemos problemas de se colocar, de se postar mensagens, postar coisas, notícias falsas nas redes sociais. A língua, Tiago vai tratar ainda mais vezes nessa carta, é um perigo. E o cristão deve refrear a sua língua, deve cuidar, deve ter zelo pelo que fala e buscar com a sua fala, com as suas palavras, buscar construir, edificar os outros. Mas a carta de Tiago, só lembrando, é uma carta que exorta os crentes a mostrar maturidade espiritual. Maturidade, não mais como crianças, mas como crentes maduros. E isso se mostra através de uma vida coerente entre o que se crê, entre os princípios, entre a fé, entre a crença, mas também a ação. Coerência entre a prática e a doutrina. O cristão deve viver de acordo com o que professa. Não estar só crendo, mas não tendo uma vida de coerência com o que crê. Em Hebreus, que nós já estudamos também nessa classe de ética, nós vamos ver que o autor diz que os crentes devem deixar de se alimentar o tempo todo apenas com leite, né? Que é leite para crianças, para recém-nascidos, mas buscar o alimento sólido espiritual, que dá consistência, que dá sustentação para o crente maduro. E nesse capítulo 2, então, de Tiago, da sua carta, ele vai abordar dois assuntos também muito práticos, que era muito comum, existia bastante na comunidade que Tiago está escrevendo essa carta, mas também existe nas nossas comunidades. Um deles é a acepção de pessoas, que é a primeira parte do capítulo 2, versículos de 1 a 13, e outro é uma questão muito debatida em todos os tempos, que é a fé sem obras, o perigo de ter uma fé sem obras. Tiago, então, dá muita atenção a esses dois assuntos, um capítulo só para esses dois assuntos, acepção de pessoas e fé sem obras, porque o problema era muito sério na sua comunidade. E acreditamos que é na nossa comunidade também, nossa comunidade que eu estou dizendo, na igreja contemporânea. Eu convido você, então, a acompanhar a leitura. Vamos hoje ficar só nesse primeiro assunto, acepção de pessoas, deixando o outro assunto, fé sem obras, para o próximo encontro. Então, eu convido você a acompanhar a leitura dos primeiros versículos do capítulo 2, Tiago 2, de 1 a 13, que nos diz assim: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem trajos de luxo, e lhe disserdes: Tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: Tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos,
Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Oremos. Deus Santo, Deus Eterno, Deus que veio, que se esvaziou, Deus que habitou entre nós, Deus que habita entre nós nesse momento, que está no nosso coração, no centro da nossa vida. Te pedimos, ó Deus, que Tu nos oriente, ó Deus, no entendimento dessa palavra, no entendimento da Tua mensagem para os nossos corações hoje. Que ela seja, ó Deus, para o nosso discernimento espiritual, que ela seja para a nossa compreensão do Teu amor para nós e para todos os homens, para com todos os nossos irmãos. Que tenhamos, ó Deus, aprendizado efetivo, não por capacidades humanas, não por recursos humanos, mas porque, ó Deus, recebemos de Ti, ó Deus, orientação espiritual, recebemos de Ti a sabedoria, recebemos de Ti, ó Deus, o ensino e o aprendizado. Ó Deus, esteja com cada um de nós, para que possamos, ó Deus, efetivamente fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. O tratamento diferenciado às pessoas, algumas pessoas, ou entre as pessoas, pelas suas posses ou aparências, é uma prática comum no mundo. O mundo funciona assim. Há muitos anos, o sistema bancário aqui no Brasil já começou, eles chamavam com segmentação de clientes, na qual eles iam separando os clientes segundo as suas posses, segundo a sua riqueza, segundo a sua possibilidade, e até muitas vezes segmentava até pela posição na sociedade. Na verdade, a sociedade funciona assim e é correto na questão de administração, na questão da sociedade, porque quando os bancos fizeram essa segmentação, eles queriam, o objetivo era atender melhor a cada segmento de clientes para oferir maiores lucros. E isso a gente vê nas empresas, vê em qualquer situação no mundo, funciona assim. O problema é quando essa prática adentra a igreja, quando essa prática do mundo adentra a igreja, porque na igreja não funciona assim. E o capítulo 2, versículos de 1 a 13 de Tiago, que nós lemos, exorta a igreja sobre isso, sobre a acepção de pessoas, sobre a segmentação, sobre a separação, e em separando, tratar diferentemente um segmento de outro, uma pessoa em relação a outra. Então, essa carta exorta a igreja sobre acepção. E logo no início, Tiago vai dar um exemplo bem prático, que pode ser fictício, hipotético, mas também não, dizendo que se entrar na igreja alguém com trajos de luxo ou aparentando riqueza,
se a comunidade tratar com honra, com deferência aquela pessoa, em detrimento de uma outra pessoa que não tenha essa aparência de riqueza, ou que não ostente essa aparência de riqueza, está fazendo acepção de pessoas, e isto é errado. E isto vai dizer, nós olhamos aqui nesse texto que lemos, é pecado, atenta contra a lei de Deus. Acepção. Acepção é receber o rosto, conferir, olhar para o rosto, fazer julgamento ou estabelecer diferenças pelo exterior, fazer julgamento pela aparência, pelo status, muitas vezes até pela raça. Aceitar a face de alguém, aceitar a aparência, isso é a acepção de pessoas. A acepção de pessoas não é a vontade de Deus, não é o ensino de Deus, e Deus não tolera, não admite essa prática no seio da sua igreja, no seio da comunidade. Romanos 2,11 vai nos dizer: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Deuteronômio, no Velho Testamento, já fala sobre isso também, sobre a acepção de pessoas, quando diz: pois o Senhor, vosso Deus, é Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz a justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Paulo também, nas suas cartas, tratou nas comunidades que ele passava, nas comunidades que ele teve presente, que ele fundou, nas igrejas por ele iniciada. E um exemplo é em Corinto. Em Corinto, nessa comunidade, ele teve muitos problemas dessa natureza. E em 1 Coríntios 1,10 diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Evidentemente, ele não está aqui falando literalmente a acepção de pessoas, mas quando há divisões, é feita a acepção, é feita a distinção entre aparências. 1 Coríntios 11, 17 também diz, quando está tratando da ceia do Senhor, diz: porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós. Estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Nós vemos que isso era um problema sério naquela igreja, e Paulo tratou diretamente desse assunto. Mais uma vez, nós lembramos do início desta aula que a acepção de pessoas é falta de maturidade cristã. E nós vimos como a igreja, no tempo de Paulo, a igreja de Corinto, precisou amadurecer. Muito embora seja tratada, seja dita que era igreja de Deus, dos santos que se reúne naquela cidade, mas a igreja precisava de maturidade. Na época de Tiago, quando ele escreveu essa carta, a igreja era constituída em sua maioria por pobres. E claro, isso nós vemos, a dedução muito clara é que se entrava um rico, recebia tranquilamente muita deferência, demasiada deferência, honra. A igreja dispensava muita honra aos ricos em detrimento dos pobres. E isso nós lembramos de Eliseu, o profeta Eliseu, no Velho Testamento, lá no livro de Samuel, de Reis, quando ele foi abordado, chegou à sua casa aquele general sírio famoso, herói de guerra, Naamã, e Eliseu tratou ele como um cidadão normal, comum. Não dispensou a ele pela sua aparência, ou pela sua função, pela sua posição atual, não dispensou deferência indevida.
e inclusive Naamã ficou até meio reticente ao tratamento recomendado pelo profeta pelo que ele recebeu, que Elias simplesmente mandou o mensageiro dizer que ele deveria banhar-se na água do rio, lá que não me lembro o nome. Mas então veja como já um tratamento diferente. Normalmente uma pessoa dessa estirpe, dessa classe social como Naamã, receberia normal isso em qualquer lugar, uma deferência muito grande. E Elias mostrou que não, que para Deus não interessa o exterior, não interessa a posição atual. Antes de tudo, para Deus interessa o interior. A atitude da igreja, que aqui o Tiago ainda chama de sinagoga, sinal de que essa carta é bem antiga, era totalmente errada quando ela observava o exemplo aqui citado de tratar com honra um rico em detrimento de um pobre. E ela é totalmente errada porque Deus escolheu os pobres para serem ricos em fé. E também era errada porque atenta contra a lei régia, a lei áurea, que Jesus Cristo ensinou para nós de amar a Deus e amar ao próximo. Não quer dizer que, não vamos dizer que a igreja é só de pobre, não, porque Deus já vimos, Deus não faz acepção de pessoas, e não é questão dos recursos materiais que classifica a pessoa em ser de Deus ou não. Lembremos que na própria Bíblia há referência de muitas pessoas ricas, de muitas posses. Abraão foi um deles, Salomão, Davi e muitos outros. Nos tempos de Jesus mesmo, muitas pessoas ricas abordaram Jesus, pessoas ricas sustentaram o ministério de Jesus. O que está se falando aqui é a questão do exterior. Quando se fala acepção de pessoas, é julgamento pelo exterior apenas. A acepção de pessoas, esse julgamento pela aparência, é incompatível com a fé em Jesus, pois Jesus foi o que veio para derrubar as barreiras de raça, de religião, de gênero, inclusive, né? Ele trouxe para perto dele e trouxe um lugar de visibilidade, um lugar de estar junto às mulheres que eram discriminadas, né? Então Jesus foi um dos que não atentava para a aparência, para o exterior. Nunca atentou para isso. E isso para nós é um exemplo, é um ensino. E hoje ainda nós vimos na pregação de hoje, do pastor Levi, que Jesus mesmo se deixou a sua glória, deixou a sua riqueza, o seu trono, deixou todas aquelas coisas, seu poder para esvaziar-se, esvaziou-se e tomou a forma de homem. Jesus se fez pobre. Jesus, sendo rico, se fez pobre, viveu com os pobres, socorreu os pobres. Mas nós sabemos, e a Bíblia nos ensina, e é Deus quem nos fala isso, que ricos e pobres são salvos da mesma maneira. Todos são pecadores, carentes da graça de Deus. Mais uma vez, ratificando e confirmando, fazendo bem. A questão da acepção não é a questão de ser rico, ser pobre. A questão é do julgamento pela aparência apenas. Nós olhamos que os filhos de Deus não são escolhidos pelos recursos, não são escolhidos pelo exterior, não são escolhidos pela capacidade, porque tudo isso vem de Deus. Tudo que nós somos, tudo que nós temos é por obra de Deus, é por concessão, por dádiva de Deus. Então, em 1 Coríntios, nós vamos ver isso. 1 Coríntios 26, 29. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo
para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Acepção de pessoas. Tratar com deferência demasiadamente alguém que aparenta ser mais do que outros, ter mais posse do que outro, ter mais capacidade do que outro, não é orientação de Deus, porque diante de Deus, assim como Jesus se esvaziou de si mesmo para nos salvar, para nos redimir, nós também precisamos nos esvaziar do que somos, nos esvaziar do que nós achamos que temos de capacidade, de aptidão, de virtudes para estarmos diante de Deus, esvaziados como servos diante de Deus para receber a graça dele. Também a acepção de pecado, além de a acepção de pessoas é um pecado, porque além de não ser ensino de Deus, além de não ser a vontade de Deus, e também aprendemos que Jesus não viveu assim, não se comportou assim, não tratou as pessoas segundo o exterior, segundo o seu rosto, mas a acepção de pessoas é pecado, porque quebra a lei régia, a lei áurea que Jesus ensinou no seu ministério. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, e a quebra de um mandamento, como vai nos dizer Tiago, quebrando esse mandamento, a gente quebra a lei toda, torna-se culpado de toda a lei. E isso Jesus nos ensinou, esse mandamento áureo, esse mandamento, essa lei régia, em Mateus 22, 36, Mateus 32 a 36. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amarás o próximo como a ti mesmo. Esse mandamento é conhecido como uma lei régia, como uma lei áurea, porque está sintetizado aqui todos os 10 mandamentos. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando se faz acepção de pessoas, distinção indevida a alguém em detrimento de outro irmão, nós estamos descumprindo, desrespeitando, não estamos cumprindo, não estamos respeitando esse mandamento, que é o mandamento áureo, a lei áurea. Então, como nós vimos, no mundo, na nossa sociedade, isso existe e é normal, é aceitável, a sociedade convive com isso. Mas Deus não faz acepção de pessoas. E um exemplo muito claro que Deus não faz acepção de pessoas é quando Deus manda Samuel ungir Davi. Tá? Isso está em 1 Samuel 16:7, quando a partir desse texto, né? Quando nós vemos, e a Bíblia nos relata, de que chegando Samuel à casa de Jessé para ungir o rei que substituiu Saul, Jessé chama os seus filhos, a partir, primeiramente, o primogênito, e Samuel, já ao ser apresentado o primogênito, já entendeu que era aquele que Deus tinha escolhido. E vamos ver em 1 Samuel 16:7, que diz que não, Deus comunica a Samuel que não era aquele. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes
para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. E nós vimos nessa história de que passaram todos os irmãos de Davi na presença de Samuel, e a cada um que se apresentava, Samuel entendia que era aquele, e Deus disse que nenhum daqueles, comunicou a Samuel que nenhum daqueles era o escolhido. E vemos então que Samuel pergunta para Jessé, mas não tem mais nenhum filho? Porque destes não foi nenhum escolhido por Deus para ser rei de Israel. E daí vem, nós sabemos, né, a história, a Bíblia relata que não, Jessé responde, tem ainda o menor que está no campo, que é pastor de ovelhas, até uma certa desmerecimento, né, jovem, novo, está no campo, pastor de ovelhas. E quando Samuel, quando este rapaz é apresentado a Samuel, Deus diz, é este que eu escolhi. Então, de novo, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. A igreja, diferente da sociedade, é onde deve acontecer essa igualdade, onde deve existir o amor dos irmãos, esse mandamento áureo de amar o próximo como a si mesmo. E o pastor Nicodemos conta um testemunho, ele dá um testemunho numa das suas pregações, que isso ele viu acontecer com muita clareza, essa igualdade no seio da igreja, quando ele estava na África fazendo estudos lá, e houve uma região da África do Sul que pela permissão de Deus aconteceu um grande avivamento. E ele conta que na África do Sul, nos tempos de apartheid, né, nos tempos de racismo, se tivesse uma fila para qualquer lugar, para um banco, para uma repartição, ou até para uma loja, alguma coisa, onde existia fila, podia ter várias pessoas na fila, se fossem vários nativos, né, de cor, um branco que chegasse, ele passaria na frente. Isso era costume, era lei, era o comum e ninguém reclamava. Então o branco passava na frente. E ele disse que o racismo lá não era só entre brancos e negros, porque também entre as tribos, tem duas tribos lá rivais e muito fortes, entre eles também é um racismo muito exacerbado, muito forte, violento. Ele disse que inclusive que às vezes até se num local de trabalho como uma mina, se tivessem dois operários dessas tribos diferentes, eles se agrediam, poderiam ir até a morte, porque há uma divisão, uma acepção de pessoas, mesmo entre as pessoas da mesma cor. Mas nessa cidade que houve esse avivamento, que o Espírito de Deus foi derramado lá e promoveu uma grande transformação na vida da cidade, ele via que esse costume não existia. Então, se você ia para a fila, se ficava na fila por ordem de chegada, independente da sua cor ou independente da sua tribo. Tá? Então, consequência de uma vida transformada pelo Espírito de Deus, de uma vida espiritual com maturidade. Então, foi um exemplo bem prático que ele viu dessa situação de não ter acepção de pessoas. Mas hoje, na nossa sociedade, nós podemos pensar, será que com tantas leis para segurar o cuidado com as pessoas, né? Lei para a proteção do idoso, para a proteção do adolescente, proteção disso, tantas leis foram criadas de difamação, de calúnia, essas coisas todas. Será que, mesmo assim, a acepção de pessoas não é um problema em nossos dias? Existe a segmentação, como falei, que é normal, que é aceitável, mas a acepção mesmo de pessoas, se tratar as pessoas
pela sua aparência, pelo seu exterior. Será que não existe? Será que minorou? Será que diminuiu em nossos dias? No nosso país, será que essa questão de acepção de pessoas, não a segmentação, mas a acepção de pessoas, será que não é forte na nossa sociedade? Quando nós vemos que nós convivemos ainda no nosso sistema político, administrativo, de administração pública, um instituto chamado foro privilegiado, será que isso não é uma acepção pelo cargo, pelo exterior, pelo que a pessoa é no presente? Isso só estou colocando aqui, evidentemente, que tem outras situações, outros institutos, outros costumes que nos mostram a acepção de pessoas, mas eu penso que foro privilegiado. Por que a pessoa que tem um mandato tem que ser diferente dos demais? Sistema de cotas no nosso país tem, mas também tem em outros países, não só aqui. Será que eu tenho que ter algum privilégio, alguma distinção, alguma diferenciação pela minha cor de pele? O que diz a Bíblia? Que a acepção de pessoas é quando você faz distinção pelo exterior? Será que a minha pele vai tornar o meu interior diferente? Mais virtuoso, menos virtuoso? Mas são coisas que são leis, não estamos aqui para desrespeitar as leis, nem desobediência civil, mas é uma questão que se coloca para se refletir. Então, como foi falado no início, né, o problema que existe no mundo, existe isso, e há uma certa acomodação com isso. Indevida, a meu ver, mas há uma certa acomodação. O problema é quando isso entra na igreja, quando a acepção de pessoas entra na comunidade, faz lugar, toma assento na comunidade. Esse é o problema. E eu não quero aqui fazer crítica à nossa comunidade, à nossa igreja, porque não é esse o objetivo. O objetivo é nós tomarmos consciência do que é a acepção de pessoas e que isso atenta contra a lei áurea e atenta contra o ensino de Deus e contra a posição de Deus. Mas, mesmo como na nossa comunidade, entendo que nós devemos refletir. Quando nós escolhemos uma pessoa para exercer um cargo, quando nós escolhemos o irmão, quando elegemos o irmão para uma função, temos que ter bem ciente isso. Bem ciente o que Deus ensinou para Samuel, o que Deus, como Eliseu agiu com Naamã, ver o interior, ver a maturidade espiritual da pessoa. Pedir para Deus orientação nisso é uma prática, muitas vezes a gente vê, pode adentrar a igreja, é um perigo, melhor dizendo, quando nós escolhemos uma pessoa pelo que ele é exterior, apenas pela sua capacitação, pelos seus recursos, seja lá de que área forem, e não olhando o interior. Isso traz um problema muito sério à igreja. Então, Tiago vai nos mostrar um sinal de maturidade, um sinal de crescimento espiritual da comunidade cristã, da comunidade dos crentes, é quando não existe na igreja acepção de pessoas. Não existe na igreja distinção, diferenciamento ou tratamento com base apenas no exterior, com base apenas na face, no rosto, mas que olhemos sempre a maturidade espiritual para a gente fazer as nossas, muitas vezes, eleição e escolha. E isso, quando nós tratamos igualmente, uniformemente, todos também, é sinal da nossa maturidade espiritual. Estamos seguindo o exemplo de Cristo, de Jesus, quando nós fazemos dessa forma, quando nós agimos dessa forma. Olhar para o interior, olhar para
para a vida espiritual, para a maturidade espiritual dos nossos próximos, do nosso próximo, e também cumprirmos a lei áurea: amarás o Senhor de Deus de todo o teu coração e o próximo como a ti mesmo.